E vamos chamar para cá a minha terceira convidada do E9, a belíssima sambista, que vai sim ser convidada para o Carnaval de 2022, Gabi. Eu Bom tenho fé. dia! Sua campanha vai funcionar, Gabi. Bom dia. Nossa, você vai comigo? Gente, pô, primeira coisa, Natália, você tá aí toda maravilhosa, cabelo lindo, maquiagem, descansada, não tá nem rouca. 9 horas da manhã do sábado, eu tô aqui. Gabi, é pra você. Como eu poderia não me preparar? Tipo, uma Ai, mas eu convidada me tão preparei o melhor que ilustre. eu pude pra você, só que é o máximo que eu consigo às 9. Eu acordo muito cedo. Tipo, eu desperto. Eu falo, tipo, e eu não consigo não fazer nada, sabe? Aí eu começo. Eu já dancei David Bowie, já cantei, eu já fiz, tipo, várias coisas, assim, sabe? É uma pessoa Eu um pouco tomei acelerada. café, basicamente. Então, pra galera aqui que acorda tarde, não tem todo esse pique de Natália, estamos juntos. Eu não, eu sou uma pessoa, eu vou até mais tarde, mas acordar muito cedo. Eu gosto até, mas assim, é uma exceção. Não posso dizer que é o dia a dia. Gabi, eu já acho ótimo, porque tira aquela ideia de que para você fazer sucesso, fazer uma transição de carreira, ser alguém na vida, você precisa acordar às 5 da manhã. Tipo, Total. não precisa. Não Tá. precisa É, disso. exatamente. Precisa saber quem é você, né? Tipo, e é isso. Você sabe quem você é, eu sei quem eu sou, tipo, eu sou essa pessoa que acorda às 7. Nem 5, nem 6. 7. Só que, tipo, eu acordo às 7 já. Let's fly! Vamos! Cara, isso é maravilhoso para começar o papo, porque eu não sei quantas horas você precisa de sono. Quantas horas você fica bem? No mínimo 7. 7 é um tempo bom, assim. Eu vou dormir cedo. Eu durmo muito Mu- cedo. Muito legal isso também, porque eu também, entre 7 e 8 horas, eu não consigo dormir pouco. E isso é muito bacana também, porque você está falando o seguinte, a gente vê muito aquela coisa, né, de trabalho enquanto eles dormem. E aí, nossa, não durmo mais. A pessoa vai perdendo rendimento, vai perdendo produtividade, porque não consegue se entender. Porque é legal, você tem uma pessoa que dorme, o carnal dorme, sei lá, 4 horas, acorda às 4 da manhã, tá 10 para ele, funciona o dia inteiro. Bacana. Esse é Uhum. o carnal. A Natália precisa de 7 horas e acorda às 7. A Gabriela precisa de umas 7, 8 e acorda às 9. E tudo certo. Cada É um isso vai aí. olhando o seu ritmo, porque se a gente não sabe quem a gente é, o que a gente precisa para estar bem disposto, a gente pega o padrão do outro e passa o dia inteiro se arrastando. Se eu não durmo bem, eu passo o dia inteiro com a minha produtividade no chão. É comum. Esses dias eu voltei para casa depois de um dia intenso de gravação, eu não tinha como desmarcar os meus compromissos, eu tinha dormido muito mal. Uhum. Eram 7 horas, eu tomei banho, eu dormi das 7 às 7h30, 7h36, na verdade, coloquei despertador. Acordei e fui estudar, que eu tinha umas coisas para fazer. E aí eu até tava falando com o Pilão que trabalha comigo, falei, pô, num outro momento da minha vida eu teria dito, não, não posso dormir às 7 da noite, eu tenho que ir dormir mais cedo e amanhã acordar mais cedo. Eu não ia fazer isso, ia perder um super tempo. Sim. Então, por quê, entendeu? Quem que determinou essa regra? E aí eu fui super produtiva das 8, porque eu acordei 7h30. Eu sempre preciso de um tempo para despertar, eu não sou como você. Sempre que eu tenho um compromisso, eu preciso acordar 1 hora antes, porque eu demoro 1 hora para sair do meu estado meio. Sei. Eu tenho essa coisa com sair de casa. O meu marido sempre fala: Nossa, você já tá rodando, né? Porque eu tenho um tempo entre estar pronta e sair de casa. Alguma coisa acontece, eu entro em algum tipo de túnel, sei lá, mental, que aí eu fico rodando em casa. Aí, tipo, eu pego a chave, aí chego na porta, aí lembro do celular. Aí chego na porta e lembro que eu deixei a chave no quarto quando fui pegar o celular. E aí eu fico assim, nesse looping. Então, geralmente, entre eu estar pronto e sair de casa, são uns 30 minutos. Enfim, mas eu até Mas já me isso é acostumei. genial também, de saber disso, porque aí você já se programa, levando em Sim. consideração os 30 minutos. Porque o que eu digo é, às vezes a gente também constata quem a gente é e a gente nega. Então, você chegaria 30 minutos atrasado em todas as reuniões se você não Sim. assumisse para você que eu demoro.
30 minutos transando em casa. Você pode querer mudar essa realidade? Pode, acho legal trabalhar para isso. Isso tem um traço da Sim. sua personalidade que você não gosta. Mas enquanto você está nesse processo, em vez de você se prejudicar toda vez porque você nega a realidade, assume aquilo. Então, eu demoro 1 hora para Aceita. estar pronta. Não adianta eu acordar, por exemplo, para ir para academia. Ah, eu vou acordar e 15 minutos depois eu tenho academia. Eu não vou chegar. Eu vou perder a aula. Então, eu acordo 1 hora antes, tomo meu café, acordo, e aí eu vou. Isso é maravilhoso. Então, primeiro ponto aqui é não adianta você, assim, acho que é bacana a gente contar isso para quem estiver ouvindo. A gente está falando sobre inovação, sobre transição de carreira, porque tudo aquilo que a gente vai falar aqui, eu acho que pode servir de inspiração, mas não de regra. É como você pode pegar o que a gente está contando aqui e adaptar para a sua realidade. Então, a gente não está dizendo aqui que a gente só dorme, a gente não está dizendo aqui que a gente só trabalha. A gente está dizendo que existe um certo, né, Gabi? Também porque eu acho que também é bom falar, eu tô longe de ter encontrado meu equilíbrio perfeito, de falar, nossa, eu me conheço super bem, eu estou super equilibrada, de bem comigo mesma, com tudo. Não, a gente tá falando que é uma busca. Eu acho que hoje eu estou em uma busca por este equilíbrio. E talvez, por causa de toda a minha história, eu tenha chegado hoje aos 36, né? Que eu fiz segunda-feira. Parabéns! Você é aquariana também? Eu sou. Por isso. O mundo ama os aquarianos. Cara, é isso. De Gente, que não sei dia se você tem é? pessoas de outros signos. Eu sou do primeiro dia de aquário. Eu nasci a 5 minutos de aquário. Virou, Hoje é eu falei, 21? ok, posso nascer, obrigada. Que dia que é o primeiro dia de aquário? Nem sei. 21 de janeiro. 21 de janeiro. Parabéns! Obrigada. Ai, que bom que a gente se entende, ótimo. Total. Não, e eu vejo várias coisas assim de aquário, tá? Eu falo, nossa, eu sou essa pessoa, eu sou exatamente Mas essa o pessoa. bom, eu falo que o bom de astrologia é isso. Eu acho eu acho que também é uma super ferramenta para a gente olhar pra gente. E eu sei que toda vez que a gente fala de astrologia, surgem discussões do tipo, ai, ciência, astrologia, tudo. A Não gente não é? precisa entrar nesse mérito, né? A gente pode usar os recursos para olhar, qualquer recurso, para olhar pra gente. Se for ler o horóscopo na revista, no jornal, na internet e falar, nossa, eu reconheço esse traço, isso eu não gosto tanto. É o que você estava falando, é para sempre. Porque tem uma outra coisa. Quando você acha o equilíbrio para a Natália de 5 anos atrás, ou eu acho o equilíbrio para Gabriela de 5 anos atrás, a gente já não é mais a mesma pessoa. O parâmetro muda. Sim. Por isso que a gente está toda hora procurando, entendeu? E fazendo o melhor que dá. E eu acho que depois a gente conversa sobre isso. Eu acho que acontece muito com nós duas, de às vezes pessoas recuperarem coisas lá do passado para tentar afetar a pessoa do presente. Mas isso na nossa cabeça, pelo menos na minha, é tão claro que houve uma evolução. Só que o ser humano que usa essa coisa do passado para cá, ele ficou preso lá. Porque se uma pessoa é capaz, né, de pegar algo lá de trás, trazer para cá, é porque essa pessoa também está presa naquele lugar, momento e situação. E acredita que é tudo linear. E para mim a vida e as pessoas são não lineares, né? São Cara, encaixes. você sabe que eu fico pensando assim, uma pessoa que olha uma coisa sua do passado, por exemplo, olha pra você hoje e diz, pô, hoje eu não tenho nada pra falar dela, então eu vou ter que pegar uma coisa de 5 anos atrás. Sim. Ele, na verdade, ele tá fazendo uma afirmação do seu valor. Ele acha que ele tá fazendo uma crítica. Porque se eu tivesse algo pra pegar no agora, eu lançaria a mão do agora, né? Eu não voltaria 5 anos. Claro. Então eu tô dizendo assim, oi, Natália, eu queria muito te criticar. E pra isso eu precisei voltar 5 anos, ou 1 ano, ou 3 anos. E trampo, hein, filho? Pois é. Pô, obrigada, né? Que bom que hoje tá difícil pra você, assim, fico feliz. E o que eu sempre falo é, não que não tenha motivo, porque eu espero que daqui a 4 anos você pegue o meu conteúdo hoje e consiga falar, nossa, bem pior. Porque isso é uma prova de que eu tô em evolução. Claro, com certeza. Gabi, vamos lá. Vai. Você teve uma transição, acho que dá para chamar assim, e você vem de um mundo
que eu acho que tudo que a gente faz hoje, o nosso passado nos preparou, né, para o momento que a gente chegou. Então você tem uma formação que eu falei, sério, quando eu descobri, tipo, lá atrás, né? Falei, nossa, mas ela é criminalista? Caramba! Porque eu acho que na cabeça de todo mundo tem um certo estereótipo também, né? Não é porque eu sou mulher que eu não tenho um estereótipo de advogados criminalistas na cabeça. O que me vem à cabeça é um cara mais velho, tipo de 58, 60, cabelo branco, com uma certa barriga, com um terno mal cortado. É o que me vem à Não, mente. tipo, ternos, olha, tudo bem, é o que veio à mente, mas assim, um homem mais velho, uma certa barriga, que eu corro risco se os meus colegas estiverem assistindo, brigarem comigo, mas, gente, é verdade, mas tem muito terno bem cortado. Tem, então, mas a visão que eu tinha era essa, sabe? Tipo, uma coisa meio desgrenhada, Sim, tal. sim, sim. É o que vem na minha cabeça. É o que tá na minha cabeça, gente. Eu sou aquariana, coisas incríveis vêm na minha cabeça. E aí eu falei, nossa, Gabriela Prioli, advogada criminalista, professora. Tipo, carai, velho, isso é incrível, né? Tipo, pô, que legal. Então, a primeira coisa que eu queria entender é por que você foi ser advogada criminalista? Cara, foi muito legal essa sua pergunta e muito legal você ter dito que quando você se deparou com o meu currículo, você falou, cara, se surpreendeu. E de alguma Sim, maneira, o meu currículo me validou para você. E aí eu vou contar a sim. minha história. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre gostei de comunicação. Eu acho que se eu voltar e olhar fundo mesmo, porque a gente tem aquilo que a gente sente no nosso íntimo, que a gente quer para nossa vida, o que a gente deseja, né? Aquilo que é aspiração. E às vezes a gente tem vergonha de contar para as pessoas. Ah, porque as pessoas vão achar menos, porque as pessoas vão ridicularizar, então a gente não admite. E a gente conta uma outra história. A gente conta para os outros e para a gente, até para a gente se convencer da nossa existência, que o que a gente quer se encaixa um pouco mais no padrão. Quando eu Uhum. me percebi, então assim, eu gostava muito dessa coisa de trocar com as pessoas. Eu sempre disse desde criança, minha mãe pedia pra gente imaginar, falava, como é que você se vê muito realizada? Eu falava, eu me vejo num auditório falando para muita gente. Uhum. Eu sempre quis. Mas, quando eu cheguei ali na hora presta vestibular ou sai da faculdade, nesse bololô, eu gostava muito. Eu fiz um curso de psicologia social, fui para o direito criminal, passando pela psicologia, mesmo pela criminologia, mas enfim, gostava do assunto. Fiquei em dúvida entre prestar jornalismo e direito. E a minha mãe também falou: preste direito, porque, enfim, se você um dia quiser comunicar, você comunica o que você aprendeu no direito. Eu falei, ah, ok. E fui. E eu pensando aqui, na verdade, eu falo, não, presta direito, porque é sempre bom ter um advogado na família. O jornalista não serve pra nada, né? Na família, então tudo bem. Então, e o povo. Mas acho que depois eu virei criminalista, as pessoas não queriam me usar, assim. Acho que melhor não. E aí, o que que eu pensei? O meu íntimo ali estava falando que eu queria estar nessa plateia falando para muita gente. Mas eu pensava que as pessoas iam me julgar, que elas iam falar que eu era vaidosa, que elas iam falar que eu queria estar só no centro do palco para chamar atenção. Até Uhum. hoje, quando as pessoas me dizem coisas assim, a Gabriela mais nova sente. Porque foi um Sei. medo que eu senti a vida inteira, deles deslegitimarem o meu desejo, que era de troca, que era de fazer isso que eu faço hoje, de levar além as coisas que eu acredito. E aí eu pensei, eu preciso construir um currículo. E tudo isso junto com uma pessoa ali, com um pijama que é roupa, com cabelo. Eu não queria perder essa minha personalidade, eu não queria ter que deixar de lado. E as pessoas me descredibilizaram a vida toda, inteira, sempre. Então eu Seja. sabia. Ok. Ah, é isso aí. Eu sabia que isso viria. E o que eu pensei foi: eu vou construir um currículo que sirva para encher os olhos da Natália quando ela olhar minha formação. Porque isso vai me dar segurança. Então, eu Uhum. vi você começando a live dizendo que você vai dar dicas de como a gente busca segurança financeira para fazer a transição. Eu achei maravilhoso, porque eu te pediria isso se você já não se propusesse, porque eu acho que é fundamental para as pessoas terem coragem. Mas a minha segurança também veio nessa formação mais sólida. Não que ela evite a contestação. Até hoje as pessoas me contestam, até hoje as pessoas tentam me deslegitimar, até hoje as pessoas fazem esse movimento de descredibilização. Mas a minha formação sólida é um escudo. Porque Sim. a pessoa assim,
Eu não acho fundamental que as pessoas tenham formação acadêmica, por exemplo, para fazerem um grande trabalho. Talvez no direito, porque é preciso para exercer a profissão. Mas eu acho que tem pessoas maravilhosas, inteligentíssimas, que comunicam coisas incríveis e você não precisa ter uma formação específica na área. Tá tudo certo. Mas isso me deu a credencial mesmo. O que eu precisava para chegar e a pessoa veio falar: ah, essa garota loirinha aí, eu falo. Aí você vai lá e Aqui, esfrega ó. na cara. Mas você sabe que eu acho que é uma coisa muito curiosa e também tem esse ponto em comum das nossas histórias. E no fim, acaba sendo uma ilusão. E talvez essa seja a mensagem fundamental para a gente passar aqui hoje. Porque se a gente pensar a volta que nós demos para aceitar quem nós somos e que no fim E para dar uma nada disso satisfação para os outros, né? é isso. E que no fim nada disso impede o julgamento. É muito mais Nada. como a gente responde ao julgamento. É a tábua de segurança, a boia que nós encontramos para nos legitimar, quando no fim o que a gente precisava era acreditar que a gente era capaz. Porque Genial isso. lá atrás, isso era 2012. A minha vida inteira, eu cuidei do meu próprio dinheiro sozinha. Tipo, meus pais não me ensinaram, mas eu venho de uma família de classe média, então eu não pude dizer que tive grandes dificuldades. Mas também ninguém pode dizer que eu não me esforcei, assim, tipo, que eu ralei muito, que eu estudei, que eu fui autodidata e que eu sei muito mais do que a maioria das pessoas que estudam e que são legitimadas por diplomas. E que eu tenho a capacidade de transformar a vida financeira das pessoas através muito mais do meu conhecimento empírico e da minha capacidade de comunicação do que um diploma. E veja você, Gabi, eu coloquei na minha cabeça, lá em 2015, que eu ia ganhar o Nobel de Economia. Eu fiz um roadmap. E eu ia mesmo. Se não fosse, olha só, uma legitimação de fora. Que, tipo, eu tava com isso na cabeça. Falei, eu vou ganhar o Nobel de Economia. Tipo, eu tracei todo o meu roadmap, porque na minha cabeça, eu só ia ser alguém quando isso acontecesse. Então, assim, o canal já tava, sei lá, com 3 milhões de inscritos. Eu já era a maior autoridade em finanças do país. Eu já tinha viajado, sei lá, para 3 países para dar palestras sobre o trabalho que eu faço com o Me Poupe. E ainda assim, esse receio de não me sentir legitimada pela falta de um diploma me pegava. Porque quando falavam qualquer coisa, tipo, aquilo me pegava. E aí foi o Érico mesmo, meu marido, falou: meu, esquece, que você tá louca? Que porra? Ele falou: o que que faz um vencedor de Nobel? Você já viu algum Nobel mudar a vida de alguém? Ele falou: porque eu nunca Cara, vi. os nossos companheiros são fundamentais nessa trajetória, porque o meu companheiro até hoje, toda vez ele fala: por que que você tá prestando reverência para essas pessoas ainda? É isso. Porque o que eu puxo do que você tá me falando? É fundamental a gente entender que a gente faz. Eu fiz uma trajetória para me legitimar para outras pessoas com valores de outras pessoas, não eram os meus. Então, olha o tempo que eu perdi, olha o Sim. tempo que você ficou se questionando. O que eu gosto de dizer é: tá tudo certo se você tiver que fazer essa minha trajetória, entendeu? Porque eu precisei Sim. passar por esses anos e buscar a legitimação para o outro. Você precisou fazer o plano para o Nobel até que você se desse conta e conseguisse. Então, assim, se você tá nessa, estou fazendo a faculdade porque eu acho que eu preciso do diploma e tal, ok. Entendeu? Mas mesmo hoje em dia, quando eu saio do direito com uma formação, conhecendo as pessoas e decido ir para a comunicação, o povo me ridicularizou, mas assim, nossa, demais. E até hoje, às vezes eu vou fazer um vídeo de um jeito que eu acredito ser o melhor para comunicação, e aí eu falo assim: ai, não, mas porque, sei lá, eu fico pensando que os advogados, o Thiago fala, o Thiago, meu marido, quem que você tá né? Sem palavrão. Faz o que você acha, a carreira é tua, a vida é tua. O que que as pessoas têm a ver com isso? Você tá palpitando na vida dos outros? E eu não palpito na vida de ninguém. E é É isso isso, aí. a gente se prende muito, porque a gente vive a partir do que o outro diz que a gente pode. Pô, meu. Exato. Bom, acho que
passamos por isso, ficou muito claro a necessidade, porque assim, é claro que todo aquele processo de ir em busca do Nobel me ensinou muita coisa. Mas eu Claro. fico me perguntando se eu não teria aprendido muito, ou a mesma coisa, ou muito mais sem o peso, sem a carga, sabe? Que a gente seria Acho que o capaz. aprendizado é, se você está buscando o Nobel, ou se você está buscando aí a sua credencial, no seu caso, no meu, tá tudo certo, mas faça isso aproveitando o que você consegue, o que você adquire nesse processo, mas sempre se questionando se esse caminho é o seu caminho, ou se esse caminho é o caminho que você acha que deve ser o seu. Exatamente. E aí, Gabi, acho que tem um ponto que talvez seja também incomum, que tem muita gente que pergunta isso. E você falou, putz, eu fico pensando e tal, mas apesar deste pensamento todo, você faz. Que eu acho que é isso que talvez a gente conseguiu dar um passo além da maioria das pessoas. Que é, apesar do medo, apesar do cagaço, apesar, tipo, das vozinhas que ficam na nossa cabeça, eles vão me julgar, isso não nos impede de fazer. O que tem na minha cabeça que transcende esse receio é se eu mudar a vida de uma pessoa, tá ok. Então, foda-se o que vão falar de mim. Desculpa falar palavrão. Dane-se o que vão Não, falar. se você falar e não tiver problema, eu também me libero aqui, eu estava. Não, aqui Sei lá, tá tudo querendo ou não, é liberado. sua live. Eu pensei assim, eu vou É que você soltar segurou o palavrão. Eu falei, nossa, a Gabi é mais erudita mesmo, né? Gabi é erudita. Então, foda-se o que vão pensar de mim, porque o que realmente importa é o impacto que isso vai ter na vida de alguém que eu nem conheço, mas que pode estar precisando disso. Então, sempre foi isso que me drivou, ou seja, que me direcionou para que eu pudesse romper essa barreira do medo. Então, eu queria entender o que te fez ir além, apesar dessas vozes. Eu tenho uma história muito pessoal com essa minha questão de comunicar. Eu vou fazer rapidinho, assim. Eu comecei a ler e a minha vontade de contar as coisas para os outros vem da leitura. Eu decoro trecho de livro e poesia porque eu quero contar para as pessoas. Eu quero levar além. E eu comecei a ler lendo os livros do meu pai, que morreu quando eu tinha 6 anos. E aí, querendo conhecer um pouco mais dele, eu comecei a ler os livros. E aí eu tenho uma convicção interna de que hoje eu falo para as pessoas o que ele gostaria de ter falado. E o meu pai era um cara também, enfim, que veio de uma condição muito mais difícil, é o único da família com nível superior, viveu uma vida de privação durante quase toda a existência. E quando ele faleceu, ele trabalhava o dia todo, estudava à noite para conseguir melhorar de vida, só tinha folga no domingo. Eu encontrava meu pai só sexta-feira à noite e domingo, porque era o tempo que ele tinha. E ele era um cara que, embora tivesse as suas convicções muito profundas, tinha pouca liberdade para dizê-las. Porque não era tão independente assim financeiramente, porque tinha que medir as palavras para, enfim, não ter prejuízos no emprego e tudo mais. E o que eu sinto é que eu tive uma vida de mais liberdade pelo tanto que ele se dedicou para que eu tivesse essa vida de mais liberdade. Então eu tenho um dever de existência de enfrentar os meus medos, porque eu sei que ele deu quase a vida toda para que eu tivesse uma situação de conforto para poder me colocar. E aí eu me coloco. E aí eu falo, não, E isso me dá, assim... E tem outra coisa, Nath, que é... Você falou que você tem 36 anos, eu tenho 35. Fiz agora também. Bom, já acabei de falar, dia 21. O meu pai morreu quando ele tinha 39. Sei. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, é mudar a vida dos outros e é significar a nossa existência. Porque, e aí eu acho interessante a gente falar isso, porque eu acho que muitas vezes a gente... O argumento altruísta, o pensar no outro, é bem visto, é bem quisto. A gente legitima, de alguma maneira, a nossa atuação de um jeito que é mais bonito. E claro que tem isso. Mas tem a gente também. O que a gente quer, o que faz sentido pra gente, o que faz, eu falo, o que faz a gente vibrar, o que a gente deseja, o que é nosso sonho. E a gente precisa se acessar. E não ter vergonha de se acessar, porque a nossa existência, por qualquer perspectiva que você tome a existência humana, é o que a gente tem que enaltecer, entendeu?
A gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem agora. E é isso que eu faço. Eu faço, pô, se eu tropeçar, tropecei, cara. Se eu errar, eu errei. Tá tudo certo. Quem que nunca tropeça? Eu não sei como é que vai ser meu dia de amanhã. Eu falo que eu sou acostumada desde muito nova com essa vida que muda. Eu tava voltando numa chácara. Meu pai parou num acostamento, num posto policial, e de repente ele morreu, minha vida mudou, minha mãe virou outra pessoa, porque minha mãe tinha 32 quando ficou viúva. E aí o meu ponto é, imagina minha mãe assim, se alguém chegasse pra ela e falasse, olha, o que você acha da sua vida daqui pra frente? Ela vai falar, ai não, ficou apavorada, não quero tentar. E aí o mundo chega e fala, ah, mas vai tentar. Olha só, vai tentar sim, tá aqui, vai ter que se virar. Então, que maravilhoso que a gente esteja num cenário em que a gente tá morrendo de medo, mas a gente tem escolha. Que a gente pode adiar, sei lá, uma tarde, vai, para se sentir mais confortável de vez em quando. Que a gente pode recuar se a gente fica muito aflita. Que a gente se recolhe se o ataque, né, que de deslegitimação for muito, muito grande. Mas o que faz uma pessoa que não tem essa opção? Então se a gente pode escolher fazer apesar do medo, a gente já está numa situação de privilégio gigante, porque tem gente que não pode. Tem Sim. que. Então, eu sinto que a gente precisa entender nossa existência como a melhor existência possível. E quando a gente existe da melhor maneira para nós, aí a gente muda a vida das pessoas. Eu não sei, mas eu vou te fazer essa pergunta. Quando você passou a existir segundo aquilo que te fazia vibrar no máximo que você pode, encarando as suas inseguranças, a repercussão, a sua repercussão na vida de outras pessoas aumentou ou não? Total, total, sempre. E eu acho que tem muito disso também, você tentar esconder você mesmo, assim, tipo, ah, mas se todo mundo souber que eu quero aparecer, que eu quero brilhar. E é muito parecido isso. Quando eu era pequena, minha mãe falava, ah, você tem que trabalhar na Praça é Nossa. Eu sempre gostei de, tipo, sempre fiz piadas ruins, sempre fui essa pessoa meio doida mesmo, mas ao mesmo tempo tinha sempre é quase como uma obrigação da perfeição, assim, sabe? Então, fui atleta desde muito cedo, então tinha essa coisa já de metas, de objetivos, de alcançar. Então, era como se tivesse duas personalidades em uma só, sabe? Uma tem que cumprir o dever. E meio que até para não dar espaço para aquela outra que tá ali querendo, tipo, me deixa falar, me deixa fazer, me deixa brilhar, me deixa dançar, me deixa sair pelada. Deixa ser eu, né? Deixa me mostrar sair pelada pela rua. E deixa fazer alguma coisa. Então, acho que tem muito isso. E isso é muito curioso, porque e tem muito a ver com essa minha transição de carreira, que eu não sei se dá para chamar de... Enfim, depois a gente pode até discutir essa questão de transição de carreira e encarar muito mais como aceitação de quem você é. Porque a transição de carreira, eu sei o que você está querendo dizer, pressupõe um modelo de carreira. Que significa que uma carreira é você seguir o mesmo trabalho pro resto da vida naquele mesmo molde. Isso é um modelo. Ou colocar em caixinha, né? Sou advogada, agora sou comunicadora. Não, você é a mesma pessoa. Você só adquiriu um papel um pouco mais híbrido e colocando mais para fora aquilo que tinha dentro de você e que foi encontrando espaço. Porque é isso. Eu não era... hoje eu sei, né? Tenho consciência sobre isso. Era jornalista, mas eu fui fazer jornalismo porque eu queria fazer medicina, veja você, mas eu achava que não ia ter capacidade de passar no vestibular. Eu falei, bom, então eu vou fazer jornalismo porque aí eu crio uma assessoria de imprensa focada em médicos. Aí já na faculdade de jornalismo eu queria ser correspondente de guerra. Aí fiquei obcecada e quase larguei o jornalismo para prestar o concurso do Instituto Rio Branco. Porque eu falei, não, eu vou ser diplomata e aí eu vou tipo começar a fazer... Nossa, loucura. Aí eu falei, não, o que eu quero agora... O que eu quero agora, já sei. Agora eu quero ser Miss. Agora eu queria ser repórter e apresentadora de TV. E quanto mais difícil era, mais eu queria fazer. Falaram pra mim, tipo, Natália, isso é impossível, você não vai conseguir. Pra aquariana, né? Pronto. Gente, as pessoas... não vou. Não vou. Oi? Nem queria tanto assim, mas... Eu nem queria tanto assim, mas agora que você falou que não dá,
Agora eu Some vou do fazer só, cuidado. tipo, eu vou fazer só um dia, aí quando eu fizer eu vou falar, fiz, mas não E quero foi mais. Olha, obrigada. exatamente o que aconteceu, Gabi. Eu fiz, Gente. e aí passou 3 anos do fiz, tava ganhando um salário bacana, tal. Eu falei, ai, cansei. Ai, tô exausta de mostrar para as pessoas que dá para fazer. Cansada. Ai, gente, precisa de uma nova coisa. E acho que Cara, isso foi. é tão legal, porque eu acho que tem tanta gente pensando, nossa, elas devem ser pessoas tão autônomas, que imagina, não ligam nada pro outro, e a gente tá super naturalizando, né? Porque a gente também tá lá. Ah, o cara falou que eu não conseguia, então É é um isso. processo. Aí, então essa não foi uma transição, foi uma continuação. Uma Porque construção, né? é como se fosse um filme com parte 2. O que vai acontecer amanhã vai ser impactado pelo que aconteceu até hoje. Então é possível você fazer isso de uma maneira mais fluida. E aí onde eu queria chegar com tudo isso na TV, eu sempre gostei de ter um estilo mais leve. Eu não usava nem aquele microfone de bastão, que eu achava aquilo um horror, que aquilo me prendia. Então eu sempre era a única repórter que usava sempre microfone de lapela, porque eu queria estar com as mãos livres. E eu queria falar naturalmente, eu não queria falar daquele jeito. Na nossa live de hoje, Gabriela Prioli, advogada. Adoro. Você sabe que às vezes eu faço? Que é assim, estamos aqui hoje com Natália Arcuri, uma trajetória de muito sucesso. E aí eu queria falar desse jeito diferente. E quando eu era muito irreverente, os câmeras me julgavam. Os diretores falavam, meu, tipo, o que tá acontecendo aqui, meu? Menos, menos. Eu não podia usar os esmaltes da cor que eu queria. Então, quando fala assim, por que você só usa azul? Porque não me deixavam usar a porra do azul. E agora eu vou enfiar o azul no seu cu, se precisar. E o meu Então, ponto é, por que caceta que o esmalte da Natália é uma questão? Está na unha dela. Porque eu tô aqui com o meu esmalte branco. Tem alguém incomodado? Deixa ela usar. Quer usar o laranja? Usa o laranja. eu ouvi uma música esses dias, Gabi, e às vezes fica entoando, a gente fica entoando aqui em casa, né? Porque ela fica na cabeça, que é assim, ó. Toma conta da sua Na sua vida. vida. Não é? Então é um mantra. E aí, quando eu fui fazer os vídeos pro canal, que tava só eu e a câmera, olha que curioso isso. Eu consegui ser eu mesma. Coisa que eu nunca tinha conseguido ser, porque a câmera não me julgava. A câmera, tipo, aceitava tudo. Sem aquele olhar assim, né? Tipo, Porque às vezes bastava uma expressão facial. Às vezes a pessoa não precisava falar nada. Mas eu percebia, tipo, assim, sutil. E aquilo já me. Tipo, eu não agradei. Isso aqui não agradou. E a câmera não tinha isso. E aí foi curioso que quando o canal começou a crescer, e as pessoas falavam assim, mais uma youtuber, como ela grita? Por que ela. Nossa, muito forçada. E aquilo me dava um conforto, porque ali eu tava certa de mim. Eu sabia que, tipo, não, eles não têm razão, porque aquela sou eu. Então, tipo, eu tava tranquila com aquilo, sabe? Tem tanta coisa pra falar disso. Ah, então fala. Olha, primeira coisa, assim, quando essas críticas a quem você é, e você diz, as pessoas estavam falando, ela grita, e eu dizia, tudo bem, sou eu mesma. Eu acho que aí já tem um ponto muito fundamental para a gente entender a crueldade do mundo. Quando você teve coragem de ser quem você era, as pessoas te atacaram com violência. E a gente precisa pensar muito nisso. A gente não pode fazer esse tipo de coisa, porque dói. Você já estava tranquila? Eu não sei se isso foi doloroso e por quanto tempo foi, mas em alguma medida você se abre para as pessoas e as pessoas te pegam sem defesa, porque você estava mostrando exatamente quem você era. Você é uma pessoa expansiva. E você não está dizendo que todo mundo precisa ser. Tá tudo certo se você for uma pessoa mais contida. Só me deixe ter a prerrogativa de existir como eu sou. Não me faz matar quem eu sou. Não me faz esconder a vida inteira aquilo que me faz ser único, entendeu? Então, acho que a primeira coisa a gente precisa entender como a gente reage às pessoas que são diferentes. Quando as pessoas, muitas vezes, se você procurar no meu programa, nos comentários, as pessoas fazem, não é muita gente, tá? Mas aparece sempre alguém ali dizendo, ela mexe muito as mãos.
Ela quer chamar atenção. Não, eu quero poder ser quem eu sou. Aliás, se você fizer qualquer aula de vídeo, o professor vai te dizer para você mexer as mãos embaixo do corpo e não mexer de forma tão efusiva, porque isso tira a atenção de você. E eu não consigo achar que isso é verdade, porque eu sou assim, é como eu falo. Eu vou perder o meu entusiasmo se eu amarrar minha mão. Então, não é que eu queira deliberadamente, que eu esteja usando a mão para deliberadamente chamar a atenção. É porque essa sou eu. E eu acho que a gente, de forma genuína, se conecta mais com as pessoas. Outras pessoas vão dizer, que acho que é o esmalte. Ela se veste com aquelas roupas e com aqueles sapatos porque ela quer chamar a atenção de todo mundo. Eu dou um exemplo muito bom que é, no jornalismo, no geral, as mulheres estão de salto. No meu programa, eu divido o programa com uma pessoa que usa tênis. A disruptiva ali é ela. E ninguém fala, pelo menos as pessoas que vêm direcionadas a mim, que ela está querendo. Não, ninguém está querendo nada. Ela usa o tênis porque ela quer usar tênis, eu uso o meu sapato porque eu quero usar o meu sapato. Mas aí o que aconteceu? E aí vai a minha filosofada aqui. A pessoa que olha para aquela dinâmica, na qual tem uma pessoa disruptiva pelo tênis, mas olha para mim e acha que eu é que estou querendo de alguma maneira trazer toda a atenção para mim, Captar a me atenção. parece que é uma pessoa que gostaria de estar com o meu salto ou com o esmalte azul. Só que muitas vezes, quando a gente anula quem a gente precisa usar como desculpa o fato de que só dá para ser assim. Se a gente passa a vida inteira sem usar o esmalte azul que a gente gostaria de usar, a gente precisa dizer que não é possível usar o esmalte azul pra gente mesmo. E aí aparece a Natália. E a Natália faz eu me deparar com a minha falta de coragem para ser quem eu sou. E aí eu fico com raiva da Natália. Sim. Só que, cara, eu não tô falando que isso não seja natural, que eu não me sensibilize. Eu já fui essa pessoa que olhou para outra sendo livre e falou, porque eu tava aprisionada. Uhum. Mas a gente precisa usar esse nosso sentimento. Quando a gente tem uma frase da Juju, você conhece a Juju? Sim. Que ela fala, Maravilhosa. bateu, doeu, pega que é seu. Muito bom. Se aquilo te incomodou muito, se dentro machucou, se mexeu com você, é porque tem alguma coisa ali que você precisa entender. E eu falo que um jeito bom da gente ver que a gente esconde quem a gente não ouve mais rádio, né? Mas na nossa época, Natália, tinha rádio. Eu tenho até um programa de rádio, ouve rádio. Não, eu sei, mas é que é diferente, eu tô pensando porque eu vou falar de música. Você vai entender. Porque hoje em dia, com o streaming, a gente escolhe. Você tá no carro, ouvindo Calypso, Joelma agora. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Entra alguém no seu carro, você abaixa o volume e muda pra rádio padrão. Pra colocar na MPB. E eu não tô falando isso porque, eu sou... Não, as pesquisas com seres humanos mostram que os seres humanos têm vieses que eles respondem o que eles acham que eles têm que responder, aquilo que não vai ser mal visto pelo entrevistador. A gente precisa, quando os pesquisadores vão conversar com as pessoas, eles precisam achar jeitos de anular esse viés. Quando começaram a ver que tipo de notícia que as pessoas consumiam, eles perceberam que a pesquisa mais eficaz era olhar atrás das pessoas no vagão de metrô, por exemplo, para ver que notícia de fato a pessoa estava lendo. Porque se você pergunta, que notícia você lê? A pessoa diz, política. Ela vai... E ela tá lá, o quê? Olhando a página de fofoca. A gente é assim, a gente tem vergonha de dizer quem a gente é. A gente abaixa o volume da música no carro. E o meu ponto é, qual é o problema? Se você me disser que você só olha fofoca e não estuda, não se informa, aí eu vou dizer, bom, falta um equilíbrio, tudo bem. Mas se de vez em quando você tá ali na revista de amenidades, você tá ouvindo, tudo bem. Então, acho muito legal que você conheça MPB, acho muito legal que você conheça a música clássica, acho que deve ser um movimento fantástico. Eu gosto de Joelma. Eu ouço o pagode dos anos 90. Essa sou eu. E eu não tenho que ter vergonha, porque isso não causa mal pra ninguém. Sim. E eu acho que, claro, se assumir pro mundo não vai não doer. Dói pra caramba, porque você se abre e aí a pessoa vai pegar quem você é. Eu falo pra minha mãe que às vezes quando as pessoas falam isso de chamar atenção e tal, isso me volta quando eu era pequena, porque eu gostava de usar saia de tule, eu saía sempre de fantasia.
E desde Sim. pequena as pessoas me apontam. E eu ponto, porque ela quer. Eu não queria chamar nada, eu queria poder usar a saia que eu gosto. Não tô nem aí se a pessoa acha bonito ou não. É a minha coisa. Tem um monte de sapato que eu uso, a pessoa fala, eu jamais usaria esse sapato. Às vezes a minha mãe, minhas amigas, eu gosto do sapato. O esmalte azul. Ai, Natália, mas esmalte azul é tão feio. Tá ótimo, cara. Não pinta. As pessoas Mas querem saber o porquê, tipo, tem algum fundamento, tem alguma coisa? Não, eu só gosto de azul. É minha cor predileta. E se é minha E cor aí a questão é, predileta, por que que eu não posso pôr, tá perto de mim o tempo inteiro? Não é? Mas e isso é super curioso, né? Como que isso você leva para sua vida inteira? Você falou, tipo, o que que pega? Então, nesse momento, tipo, ela quer aparecer, ela quer, é mais uma youtuber, isso nunca me pegou. é, O que pegava era o que era frágil, era a minha vulnerabilidade. Era eu achar que eu não tinha capacidade técnica para mudar a vida das pessoas. A coisa da busca pelo selo, né? olha que engraçado. Pelo Porque Nobel. como eu tinha a minha credencial, o que me incomodava era o discurso. Ela quer ser mais um youtuber, é o É inverso. isso. É na fragilidade. Porque eu Total. ficava assim, as pessoas vão achar que que é só o sapato, entendeu? Uhum. Até hoje, quando eu preencho ficha, eu falo pra todo mundo isso. Eu sou uma youtuber. Se é profissão, eu coloco advogado. Eu tenho as minhas prisões. Eu não Mas sou. assim, eu acho que também esses rótulos todos, tipo, youtuber, isso, aquilo, eu também nem acho mais que isso, a blogueira, tipo, nem existe mais blog. E aí quando eu chego em algum lugar, tipo, restaurante, assim, né? Aí alguém vem e tira foto. Aí você ouve um cochicho assim, tipo, não, quem é? Quem é? Ah, é uma blogueira. Eu falo, mano, deixa eu te explicar que blog nem existe mais, amor. Tudo bem você falar, não tem problema do rótulo, mas pelo menos usa um rótulo mais certinho. Então, ó, pra Mas todo o mundo que que eu está acho é comprando. Não existe que mais blog. hoje eu sou alguma coisa, eu sou muito mais youtuber do que advogada, porque eu, enfim, já não advogo mais há algum tempo, porque não dá tempo. Pago a minha OAB, aliás, tenho que pagar. Estou atrasada para esse ano que Quanto custa, começa. OAB? Ai, não sei. Preciso Pô. voltar para ver. Mas não sei, eu não vi a anuidade desse ano porque eu não paguei. Eu posso entrar Não, mas aqui no mais ou vídeo. menos, tipo, é alguma coisa entre 100 e 500 ou entre 1.000 e mais? Não. É tipo, acho que no ano é perto de 1.000, assim. Entendi, tá bom. É caro, né? Ah, é caro. Mas advogado ganha É. bem. Nem todos, viu? Não, a gente sabe, É. nem todos. E tá. Mercado super. E fazer uma crítica aqui à galera da advocacia. Putz, nunca falei isso. Vou O falar. quê? Não, cara, tem uma coisa que é. Eu tava conversando outro dia com umas amigas que têm formação acadêmica e que agora, nessa época de pandemia, toda hora fazendo palestra, live e tal, e no direito não é comum que as pessoas remunerem a hora do palestrante. Isso é tão complicado, porque as Como? pessoas Me não explica. pagam. É tudo grátis. É. Por quê? Porque fica essa coisa de, você vai ganhar visibilidade, para você é bom ter dado a palestra. E aí eu acho complicado porque assim, as pessoas, isso é trabalho. A gente não precisa pensar em cachês astronômicos, não é isso, mas remunerar a hora, a gente, sei lá, tabelar pela hora aula, não sei. Nunca Entendi. falei isso, mas é uma coisa. E os grandes advogados e tal não cobram. E o que eu sugeri, já falei para os meus amigos, que é cobrem e doem o dinheiro. Não tem problema. Se vocês não precisam, se é por convicção, mas para a gente ressignificar toda essa história, sabe? Porque tem gente que. Eu tenho uma seguidora que me pediu ajuda, que veio do Uruguai para cá, com formação acadêmica super sólida, ainda com dificuldade de se colocar no mercado, e ela fala: eu estou dando palestras, mas eles não remuneram palestra. Então, é difícil. Mas é bom Fugir do discutir. tema, gente, eu sei, mas enfim. Não, eu acho Galera que tem do tudo a direito, ver. vamos repensar esse negócio. Afinal de contas, estamos falando de dinheiro e como é que você pode remunerar, inclusive, né, aquilo que você faz para conseguir fazer a transição de carreira. Então, eu queria entender, no seu caso, enfim, não tenho essa parte da tua Tá. história, mas houve essa ruptura de uma carreira para outra? Ela foi brusca ou ela foi gradual? Me parece que foi algo que foi acontecendo naturalmente. Ou não, foi algo que você queria e aí você foi atrás.
Não, foi médio. Assim, eu advogava, era muito feliz advogando no escritório, era sócia num escritório super grande, trabalhava em casos, meu, muito bacanas. Adorava trabalhar como advogado, adoro audiência, adoro sustentação oral, adoro fazer reunião com cliente. Escrever gosto um pouco menos, ler vários volumes de processo, menos ainda. Mas tudo bem, é a parte ali do jogo. Mas eu estava feliz. Em determinado momento, eu termino meu mestrado, eu começo a dar aula no Mackenzie, eu sou professora convidada da pós-graduação. E nas minhas eu sempre gostei mais de dar palestra do que de dar aula, porque a aula te amarra no conteúdo programático. Agora eu dou as aulas dos meus cursos, o que é maravilhoso, porque quem elabora o conteúdo programático sou eu. Então essa é a liberdade que eu gosto. Mas enfim, dar palestra é muito legal porque você escolhe o tema. Que é isso, hoje em dia quando eu escolho meu curso, eu escolho o que eu vou falar, na palestra era a mesma coisa. Só que eu falava sobre questões relacionadas a direitos humanos e tal, porque o direito criminal tem muita relação. No meu mestrado eu trabalhei com política de drogas. E aí eu comecei a perceber que eu estava falando sobre a vida das pessoas, falando sobre a vida das pessoas numa situação muito aguda de vulnerabilidade e, no geral, falando sobre esses assuntos que têm a ver com política, o que eu falo hoje, para plateias que já concordavam comigo. Então era um exercício de autoenaltecimento, eu falava, eu sabia que eles iam concordar, e aí a gente ficava naquela nossa bolha maravilhosa, aplaudidos e tal. E teve uma vez que eu tive um momento, eu estava dando uma palestra na Unifesp, até num evento, e antes da palestra começar, eu sugeri ao organizador que chamasse uma pessoa que pensava diferente de mim. Ele falou que a plateia muito provavelmente seria hostil, então eram 3 os palestrantes, eu pedi para ser a última a falar. E aí foi todo um movimento, porque eu cheguei vestida do jeito que eu me visto já, e eu senti a resistência dos meus colegas de mesa, mas aquilo, desde que eu entrei na advocacia, manter a minha aparência do jeito que eu gostava foi uma questão de... Aquilo era uma afirmação. Eu vou fazer isso, eu vou existir dessa maneira, sabe? E eu me condicionei àquilo. Então, quando eu falava, putz, vou dar palestra, eu sei que as pessoas vão me olhar e dar risadinha de canto, eu falava, não interessa, essa sou eu, é assim que eu vou me apresentar. E aí um ponto muito importante, que é, e eu gosto muito de falar disso, me afirmar dessa maneira, com a roupa rosa, com o salto diferente e tal, exigia de mim o seguinte, eu lembro de uma vez nessa palestra que eu estava lendo a tese de doutorado de um dos meus colegas de fala, que tinha 400 páginas, e o Thiago me falou, mas você precisa ler a tese dele? E eu falei, preciso. Porque eu estudei muito, eu estudo muito e eu faço o meu trabalho o melhor que eu posso sempre, toda vez. Porque eu digo, ok, eu vou fazer essa afirmação, mas eu vou usar esse espaço que eu tenho para mostrar que vocês não podem julgar uma pessoa pela roupa que ela usa. Ah, Gabriela, mas você não devia ter que ler a tese dele para fazer isso. Eu sei que eu não deveria, mas o mundo é como ele é, não como a gente gostaria. Então, ok, eu me preparo para a minha batalha. E fui, falei. E os dois falaram antes. Quando eu subi ali no púlpito, eu falei assim, galera, deixa eu entender. Falei, os meus colegas fizeram uma fala muito parecida com a minha. Aliás, maravilhosas as 2 falas. Mas eu queria saber se tem alguém na plateia que pensa diferente da gente. E ninguém levantou a mão. Eu falei, tá, então eu queria entender exatamente o que eu tô fazendo aqui. Eu vou falar uma coisa que eu já sei que vocês concordam. Vocês vão me aplaudir, eu vou pra casa me sentindo fodona. Enquanto isso, as pessoas continuam se lascando. E aí ficou aquele clima, eu voltei pra casa e falei, eu não sei o que eu tô fazendo, tá tudo errado, a gente tá falando eu tô falando pra minha bolha, eu não tenho direito de instrumentalizar outras existências pro meu enaltecimento pessoal, eu preciso fazer alguma coisa que eu acho que tenha relevância, que tenha repercussão, e aí eu decido que eu vou falar pra mais gente. Como? Não sei, mas vou. E aí foi um processo de me conhecer, na verdade, porque eu começo a me frustrar no trabalho com a advocacia. Penso que eu tenho que sair do escritório para pensar na vida. E decidi fazer isso. Ia sair do escritório. Aí eu combinei com o Thiago que ele ia me contratar, porque eu já estava ajudando com ele no projeto dele, o Jetlag, com contrato, às vezes com figurino. E eu falei, cara, me contrata? Porque eu não posso ficar sem salário. Mas assim, eu saí do ganho de sócia do escritório para um ganho de contratada. Claro que eu tinha algum conforto que era, o Thiago podia assumir as contas da minha casa, ponto 1, eu tenho absoluta noção desse meu privilégio.
Mas eu combinei com ele e comecei a trabalhar para ele. E trabalhar mesmo. Eu escrevi aí, roteiro de videoclipe, fiz figurino, escrevi as turnês do Jetlag, os textos de abertura, toda a concepção artística. E nessa época, eu lembro que eu me dei conta de que você falou, para a gente inovar, a gente precisa de criatividade. Eu nunca achei que eu fosse uma pessoa criativa. E eu me dei conta de que eu era uma pessoa criativa. E eu comecei a perceber que o meu processo criativo na advocacia, o meu talento de abordar de uma maneira inovadora, de escrever, isso era criatividade. Eu não via como criatividade. E eu tive que ir fazer videoclipe para entender aquilo. Falar, cara, tá aí, eu tenho um potencial criativo. E eu comecei, quando eu escrevi o texto da Red Tour, era um texto por igualdade e tal. E o que aquilo me deu? Quando eu escrevi e eu vi o Thiago abrindo um show com meu texto sobre igualdade numa plateia de quase 100 mil pessoas, eu falei para mais gente do que eu falei em todos os meus anos de advocacia, aquilo que eu acredito. Aí eu falei, ok, achamos um caminho. E aí eu fui. Pois era tudo assim, tipo, uau, ok, deu certo. E aí eu falei, cara, então é isso. Eu vou misturar as linguagens, eu vou me colocar dessa maneira. E aí eu ia aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo. Fui fazendo pouquinho no Instagram, trazendo a literatura. E aí falando um pouco de política e falando um pouco de direito, de um jeito que eu achava que as pessoas conseguiam compreender. Aí surge o convite, eu recebi um primeiro convite para trabalhar na TV, que era para fazer um programa numa TV aberta. Gravei 3 pilotos, já nessa coisa de comunicar. E falei, não é o tom que eu quero. E por quê? Esse momento... Ele era meio engessado? Eu achei que era meio sensacionalista. E que seria contraproducente. Mas aí tem uma coisa muito boa que é, cara, olha só, eu queria comunicar, eu tava recebendo um convite do nada de uma TV aberta. E eu lembro da minha conversa aqui em casa e eu falava, e as pessoas porque todo mundo falava assim, pô, mas pode ser um passo, será que você vai ter outra oportunidade como essa? E eu lembro de eu sentada na cozinha, eu pensando, eu falei, eu não vou fazer, não é. Tem alguma coisa me dizendo, não tá certo, não sou eu. E aí eu abro mão e pouco tempo depois vem o convite da CNN. Que se desenrolou da forma como se desenrolou, e acho que foi legal o debate no tempo que durou, mas em pouco tempo eu tive que de novo me posicionar. Sim. Não esse modelo. E aí, nunca tive certezas. Não sei se ia dar certo. Quando eu neguei o primeiro, eu não sabia se eu ia ter outro convite. Ninguém entre rejeitar um e aparecer outro, eu fiquei naquela fase do... Nada. E agora? Será? Nossa, chorando. O Thiago fala assim pra mim, só eu sei quanto que você chorou. Hein? Ele fala, a gente vai dormir, quando eu falo, pô, uma conquista hoje e tal, ele fala, nossa, você lembra? Ele fala pra mim, de você chorando, falando, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu tô perdendo. Porque eu tinha uma estabilidade, e aí, quando veio esse convite, eu neguei, eu abri mão de outra perspectiva, e eu falava, cara... Você é uma louca, entendeu? Mas eu ia fazendo. E eu não parava de fazer no meio do caminho. Então eu ia fazendo, aparecia um trabalho no direito, eu fazia também, de forma esporádica, eu indicava cliente. Então, enquanto eu estava fazendo videoclipe, eu estava dando aula no Mackenzie e eu estava fazendo reunião de caso jurídico para ir conseguindo pagar minhas contas, entendeu? Ô, Gabi, mas só uma coisa que eu acho que é legal disso. A gente está trazendo aqui uma perspectiva de transição de carreira que talvez seja muito diferente daquela que essas pessoas que estão assistindo a gente têm. Sim. Porque para o mercado, se você olha no LinkedIn, por exemplo, o que é transição de carreira? Eu faço uma coisa, mas eu quero fazer outra. E aqui eu acho que tem muito mais a ver com quem você é. Não é que você mudou quem você era, mas é um pouco além do que você faz. Porque você nem sabia o que você ia fazer, sim, mas você sabia que a sua função, eu acho que é muito mais relacionada à função, acho que fica mais fácil de entender. É a sua função no mundo, por mais aquariano que isso possa parecer. Mas, cara, é muito legal isso, porque eu acho que a gente pode até problematizar essa rigidez. Porque eu tenho... O que eu...
Claro, deve a minha personalidade, mas quando você fala, eu estou fazendo isso e eu quero fazer o aquilo, o meu ponto é qual a experiência que você tem com aquilo? Como é que ter tanta certeza que você quer aquilo? É. Porque essa coisa da experimentação também é, de alguma maneira, uma forma de você ter segurança. Porque olha, essa rigidez de eu estou aqui e eu vou mudar para essa outra caixinha com tudo. O que, que eu conheço dessa caixinha? Não, e aí muitas vezes, desculpa te interromper, eu acho que é importante Imagina. pensar, você quer aquilo ou você não quer isso? Que são Isso. coisas completamente diferentes e você não sabe mais lidar com aquilo que você tem hoje, porque de repente as dificuldades aumentaram, não era o que você imaginava. Você tinha uma expectativa sobre a sua profissão, sobre o seu lugar, Você etc. quer aquilo ou você quer o que você acha que é mais fácil conseguir por aquele caminho? E, cara, Exato. isso é fundamental, porque o que eu falo é, a vida é recorte. Eu tenho certeza, eu vi uma pergunta que você colocou nos seus stories, que era como eu faço para ganhar dinheiro com rede social? E desde que eu consegui fazer sucesso nas redes e tal, eu recebo muita pergunta, eu tô querendo começar a ganhar dinheiro com o meu Instagram. E o que eu fico falando é, galera, é tão difícil quanto uma profissão tradicional. Não é? Porque você tá dentro da sua caixa aqui. Na sua caixa tem o quê? Ralação, 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 frustração, 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 ralação, 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 ralação. De vez em quando uma vitória. E aí você pensa, pô, tô olhando ali a caixa ali, ó. Pô, bem melhor. Pessoa só tem sucesso, maravilhoso, facinho. A hora que você pular pra caixa daqui, você vai ver que é o quê? Ralação, 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 frustração, frustração. É uma ilusão. Por isso que eu acho complicado essa coisa de eu quero sair daqui para ir para cá, porque o para cá, você não tem consciência do todo. Você só tem uma coisa, tá olhando de fora. Fora. Exatamente. Então, acho que se você pensar muito mais como a função que você deseja ter, então, pegando a história da Gabi, ela tinha uma função como advogada, criminalista, de defender, de bolar a tese, de dar a palestra, essa era a função. Só que ela entendeu que a função dela era pegar aquele conhecimento que ela tinha, de não só do direito, mas de toda a literatura, de tudo aquilo que ela foi aprendendo ao longo da vida, e gerar um impacto diferente daquele que ela estava gerando através daquela função. Mas agora a minha função vai ser falar de uma forma diferente para outras pessoas para gerar outra coisa. Então é o que estava por trás do que começou a acontecer. Ela não sabia que ia participar de um programa de TV, ela não sabia que ia ser capa de revista, parabéns, maravilhosa. Ela não sabia, enfim, de tudo que ia acontecer, mas ela sabia da nova função ou da função diferente que ela queria ter na sociedade. E para mim, se você não tem clareza da função, vai ser muito difícil você fazer qualquer tipo de transição, porque é o que a Gabi estava falando, você está indo de um ambiente de frustração para um ambiente de ilusão. Exato. Ou seja, talvez você esteja perseguindo algo que, no fim das contas, nem é o que você quer. Porque tá, mas o que você vai fazer? Não, eu quero ganhar dinheiro com redes sociais. Tá, isso não é uma função. Isso Exato. Não... O foco tem que ser o que você está disposto a fazer todo dia, o que você está disposto a trabalhar, no que você está disposto a se aprimorar. Porque não é uma mentira essa história de que, de repente a coisa acontece e eu sempre digo que tem no mundo, existe um elemento contingência, né? A gente também lida com a sorte. Todo mundo, todas as existências, tem um elemento do incontrolável. Mas tem muito esforço, muita dedicação, muito trabalho em todos os projetos. E não é tudo que dá certo. E a gente nem sempre encontra o equilíbrio entre nós. Então, assim, eu tô na advocacia, mas na advocacia eu trabalho muito, as pessoas trabalham de final de semana. Eu hoje em dia trabalho muito mais do que eu trabalhava no meu escritório, muito mais. Muito mais. Muito e você tem mais funções, né? Mais chapéus. Gabi? E deve ser para você também. Você sempre fica feliz da vida fazendo o teu trabalho? Tem dia que você tá exausta, tem dia que você tá cansado. É isso. Não, esses dias eu dei uma entrevista para a Rádio
como chama? Dia, acho. Tua, do Sul. Foi ontem. Aí ele falou, Nath, você tem vontade de desistir? Eu falei, olha, acho que umas 3 vezes por semana, pelo menos. Não aguento mais, né? Tipo, e assim, o que me dá às vezes vontade de desistir é justamente tipo, isso aí que ela faz é fácil. Eu falo, caralho, meu. Eu trabalho das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Sabe, é uma entrega psicológica, física, energética pra vir um filho da puta e falar um negócio desse. Tipo, será que vale a pena mesmo? Só que aí passa rápido por essa coisa do tipo, não, eu quero, eu vou, e ainda tô mudando a vida das pessoas, o que, tipo, não tem preço. Então eu vou fazer isso por elas. E até porque eu acho que essa coisa da gente ler tanto, de estudar tanto, a gente sabe que tudo que é negativo tem muito mais peso pro nosso cérebro, né, do A que o gente que é precisa reconhecer a ameaça, né? total. Então eu falo, não, passou, beleza, peguei aquilo, fiquei com raiva, fiquei com ódio, dei 3 pulos e agora eu vou voltar a trabalhar. E vai passando cada vez mais depressa. Não sei se você hoje já Sim. percebe isso. No começo afetava muito mais, sei lá, 2 dias. E aí foi diminuindo, hoje, tipo, sei lá, 2 minutos de vontade de desistir para 24 horas de vontade de fazer, sabe? Passa rápido. Cara, eu acho que isso é fundamental, assim, porque eu, às vezes, vejo quando as pessoas vêm conversar comigo sobre transição de carreira que as pessoas estão iludidas sobre a possibilidade de uma existência mais fácil e que tenha sucesso certo. E não é assim. Não é. Não é. E é muito mais sobre o que vai te sustentar enquanto o sucesso não vier. Porque eu também acredito que com disciplina, com sustentação, sustentabilidade, com um propósito, né, com a função clara, isso te dá ferramentas, principalmente emocionais, para você conseguir levantar. Claro. E não só isso, por exemplo, nos nossos 2 casos, nós temos parceiros que estavam lá do lado. Então, quem vão ser as pessoas que vão estar do seu lado no dia em que Pra te você ajudar, no dia que você não estiver bem? E o que você fala de garantir essa sustentabilidade, e eu acho que falar de dinheiro é fundamental, porque se você sabe que se não der certo em 2 meses, você não tem o que fazer porque você não tem como pagar a conta, isso é desesperador. Então, além de eu ter esse meu emprego, né, que eu tive para me sustentar, eu tinha guardado um dinheiro da advocacia. Que nos 2 anos, porque eu fiquei 2 anos sem trabalhar, sem a televisão, sem nada. Nesses 2 anos, a minha reserva foi acabando. Chegou uma hora que eu falei, ai meu Deus! Mas eu pude não dar certo. E aí as pessoas me veem, estreou na TV e aí já foi um sucesso. Tava 2 anos lá gastando reserva, viu, galera? 2 anos com o povo me ridicularizando, entendeu? Passando Fazendo vergonha. tentativas. Vai e volta, nega, o dinheiro acabando e eu negando a proposta da TV porque eu cheguei na sensacionalista e pensando, puta, o que eu vou fazer? Pois é, vamos falar de dinheiro então. Boa. Vamos lá, atenção, vamos falar de dinheiro. Não vai ser fácil, mas também vai exigir mais disciplina do que qualquer tipo de complicação. Então, primeira coisa você precisa saber que função você quer executar, né? Mas tudo bem, se você não souber ainda, você só sabe que você não quer o que você tem hoje, mas você ainda não descobriu o que você quer de verdade, ok. Enquanto você junta dinheiro, você vai ter tempo para pensar. Então, beleza. Primeira coisa, quanto que custa a sua vida hoje? Se hoje você gasta exatamente aquilo que você ganha, não dá para continuar assim. Porque você vai precisar montar uma reserva de, no mínimo, 6 meses. Ó, a Gabi ficou 2 anos ali com aquele emprego que pagava muito. E ela ainda tinha um emprego, né? Vai que você não vai ter. Então, assim, saiba que o emprego, de repente, o que você exerce hoje, ele vai te sustentar. Não veja isso como algo ruim, muito pelo contrário. Fala, nossa, Cara, eu vou fazer... E é isso, vai todo dia trabalhar pensando, eu tenho um projeto e eu estou aqui hoje para viabilizar o meu projeto. É isso. Faz É a tua isso. grana ali Você junta. tem alguém que está bancando o seu projeto.
Então, assim, faça o melhor que você pode, que de repente você ganha até um aumento nesse meio tempo, e aí você vai ter mais dinheiro para dedicar ao seu projeto, foi o que eu fiz. Total. Então vamos lá, beleza. Você está vivendo exatamente com o que você ganha, não pode ser assim. Como é que você faz para inverter essa lógica de um jeito muito simples? Tem 1000 vídeos lá no canal depois para ensinar outras técnicas, mas basicamente você não é uma pessoa confiável. Não vai sobrar dinheiro se você falar, não, esse mês eu vou começar a juntar dinheiro para o meu projeto, eu vou juntar 20% de tudo que eu ganho. E aí você vai começar a viver e não vai sobrar nada no fim do mês. Então, a primeira coisa, você não é uma pessoa confiável, porque nenhum ser humano é. Porque a gente não consegue fazer nem dieta, gente. A gente fala que vai fazer dieta de manhã, de tarde já não fez. Então, a gente faz o quê, Gabi? A gente restringe o volume de dinheiro que eu tenho para gastar, porque o nosso cérebro automaticamente se readequa. Eu tenho certeza que quando você se viu com um salário muito menor, o teu custo de vida mudou. E talvez você tenha se perguntado, nossa, por que eu gastava tanto antes, se agora eu consigo até viver com menos? Isso acontece com muita gente, depois que é demitido e passa a viver com muito menos, fala, nossa, onde que eu gastava tanto dinheiro? Pois é, então primeiro você investe esse dinheiro, tira ele da sua frente. No mínimo 30% de tudo que você ganha. Nossa, que difícil, ninguém disse que não quer fazer transição de carreira? Então fica quieto e ouve o que eu tô falando. Brincadeira. Tô boazinha hoje, tô muito boazinha hoje. Então você vai lá e vai tirar da sua frente 30% de tudo que você ganha. Mas como é que eu vou viver e tal? Renda extra. Faça o seu melhor. Ah, eu sou advogada? Beleza. Vai fazer revisão de TCC. Vai fazer brigadeiro. Vai vender bolo no escritório. Você que vai dar give your jumps. Você não quer mudar de carreira? Então você vai ter que pagar o preço, que é algo que acontece com todo mundo que faz esse movimento. Então, beleza, tirou 30%, investiu, você nem viu mais a cor desse dinheiro, você vai se reajustar aquilo que você tem. E vamos pensar o seguinte, você está fazendo isso, esse dinheiro extra, por escolha. Porque a vida pode te dar uma rasteira, amor. Você vai ter que fazer o dinheiro extra ali porque precisa. Então, enquanto você está fazendo porque você está escolhendo desenhar a sua vida do jeito que você quer, um puta privilégio. Acho maravilhoso. Total. E assim você vai. É claro que você pode começar com 10%. Não, eu vou começar menor. Para eu aprender como é que eu me reajusto. Beleza, você ganha 2.000, ok. R$200, vai lá para dentro. E aí todo mês você vai fazendo isso. Quando você tiver 6 meses do seu custo de vida, ou seja, a sua vida hoje custa R$1.800 por mês. Quando você tiver 6 vezes 1.800, vou fazer vezes 2, que a conta vai ficar mais fácil, Gabi. Eu não sou boa de matemática. Se você não tem, pelo amor de Deus. Aproximadamente. Não tem. R$12.000. Tá até investidos. Não, travou a minha live. A hora que você falou que ia ter que fazer conta, minha live fez, ó. Tá 12.000 lá, investidinhos. Pode ser num Tesouro Selic, ou pode pegar essas contas que remuneram, tipo o PicPay mesmo tá pagando 210% do CDI. Você pode deixar essa grana lá, rendendo com liquidez imediata. Tem 6 meses do seu custo de vida, você vai ver o alívio que isso vai te dar. Mas pode ser que ainda não seja suficiente. Para alguns casos. Eu, por exemplo, Gabi, quando eu pedi demissão, eu tinha 1 ano e meio de reserva. E ainda assim eu reduzi muito meu custo de vida logo depois que eu pedi demissão. Tinha 1 ano. Oi? Eu tinha 1 ano. Você tinha 1 ano. E você viveu 2 anos. Assim, 1 ano, eu tinha 1 ano de um custo de vida sem nenhum corte. Sim. O que significou que eu, no final do 2º ano, ainda estava experimentando o finalzinho da minha reserva. Exatamente. E é importante você fazer acordos com quem está perto. Então, se você é casada ou casado, por algum período, aquela pessoa que está ali, e você precisa avisar antes. Também, tipo, agora eu vou pedir demissão, todas as contas da casa são suas. Bom dia! Hoje é sábado e eu tenho uma coisa para te contar. Não, tá vendo esse boleto? Agora ele é seu. E mais que isso, porque eu pelo menos fiquei super instável de cabeça, morrendo de medo. Então a pessoa não só vai ter que assumir as contas, muito provavelmente, mas ela vai ter que assumir a bucha de lidar com você. Que vai também.
E claro, né, parte desse acordo pode significar rever o custo de vida. Porque, por exemplo, no meu caso, eu também tinha um grande parceiro que pôde assumir outras partes da conta, mas pode ser que nem todo mundo tenha esse Claro. privilégio. Tá, mas eu tenho esse desejo, eu quero fazer isso. Então vamos nos mudar de casa para reduzir as contas, para que caiba no orçamento dos dois. E aí privilegiando o desejo de um deles, o outro vai ter que abrir mão de repente de um pouquinho de conforto, mas para que no futuro todos estejam satisfeitos e felizes, porque é uma questão de planejamento. Então tá, se eu preciso economizar dinheiro para juntar e fazer essa minha reserva, então talvez eu tenha que reduzir um pouco o meu custo de vida. Então se hoje eu gasto 2.000 de aluguel, putz, talvez a gente vai ter que fazer aqui um sacrifício por um tempo limitado e viver num aluguel de 1.500, porque já vai me sobrar R$ 500. E quando você muda até para um outro bairro, mais próximo do trabalho, você cria uma vizinhança, todos os custos diminuem, né? Porque geralmente o custo de morar num lugar mais bacana, ele vem cercado dos custos também ali Do lugar mais bacana, né? do lugar um pouco mais bacana. Então, tipo, às vezes eu moro no centro da cidade. Eu posso até pagar um aluguel mais barato, porque moro no, tipo, numa kitnet. Só que o entorno é caro. Então, se eu mudar para uma periferia, de repente, eu vou pagar menos de aluguel e vou pagar menos em todos os custos que eu tenho. Então, pense a Vou dar um respeito. exemplo para você legal de histórias de vida. Eu falei que a minha mãe ficou viúva. Quando a minha mãe ficou viúva, a gente morava num apartamento de 50 metros quadrados na Vila Mangaló. Ela sozinha, distante da escola que eu tinha bolsa, meu irmão tinha bolsa e tal. E ela recebeu o seguro de vida do meu pai. E ela sempre fala que ela podia ter gastado para a gente viver melhor. E ela foi construir um armazém para conseguir fazer uma renda extra. Sozinha, construindo um negócio sem nunca ter construído. Indo de ônibus para Santana de Parnaíba. Caramba, Gabi. Minha É sobre isso que estamos falando. A É minha uma mãe é, visão ó. muito E sempre empreendedora. E a gente fazia conta do que a gente ia comer. Exatamente. Era tudo super regulado. Super regulado. E aí ela conseguiu e a gente conseguiu ter muito mais liberdade. Com certeza. E às vezes você tem que entender que, tá, você vai ter uma restrição agora, mas de novo, você tem um plano para aquele momento. Ele é transitório. A gente às vezes esquece que a gente pode ter momentos de transição. Se não fosse transição, transitório não chamaria transição. Então você tem que entender que esse momento, ele é uma linha de trem. Ele não é sei lá, o trilho inteiro, não consigo fazer uma analogia, tipo, não é porque você está assim hoje fazendo renda extra, vendendo bombom no fórum, que você vai fazer isso para sempre. Este é um momento transitório com um objetivo muito pragmático de juntar 6 meses do seu custo de vida. E aí tem uma coisa muito importante de falar, eu acho, porque a gente estava dizendo sobre o julgamento alheio e tal. E eu acho que vai ter, você falou, vender bombom no fórum. Vai ter a pessoa que vai dar risada da tua cara quando você abre um canal no YouTube, vai ter a pessoa que vai dar risada da tua cara se você vai vender o bombom no fórum. E trabalhar não é demérito, trabalhar não é vergonha. Cuidar da própria vida financeira e da própria liberdade não é de maneira nenhuma motivo para risada. Então, quem ri de uma pessoa que trabalha para conseguir tomar as rédeas da própria vida é, na verdade, a pessoa que precisaria acordar. Então, Não, porque... e é o que você falou, é uma certa inveja, se a gente for usar a palavra. Eu gostaria de ter a coragem que aquela pessoa teve para fazer aquilo, mas eu não tenho. Eu sou frustrado, não tenho dinheiro, mas também não tenho coragem de fazer ir lá piada. vender bombom. E aí o jeito que eu tenho para me defender é atacar. E aí, se você tá fragilizado e fala, ai, mesmo, né? Não devia estar vendendo bombons. Aliás, segunda-feira agora, Gabi, porque eu comecei a perceber que tem muito vídeo de renda extra no canal, né? No Me Poupe. E aí as pessoas me perguntam, Nath, como é que eu perco a vergonha de fazer renda extra? Então, agora, segunda-feira, vai ter um vídeo só para tirar a sua vergonha de fazer renda extra, colocando tudo isso à luz de algo mais relevante. Você sabe que teve um evento... quando, enfim, a gente teve esses restaurantes que fizeram baias, não agora, faz um tempo já. Sei. A gente teve primeira queda da pandemia. E eu fui num evento desse e tinha uma moça que falou assim, você é a Gabriela Prioli e tal.
Daí eu sentei e uma hora eu fui ao banheiro e eu falei pra ela, eu falei, você sabe, eu fiz questão, falei, você sabe que eu já trabalhei muito com evento na portaria e tal. E ela fez assim, nossa, eu nunca imaginei. E eu falei, eu lembro que eu saí e falei pro Thiago, eu falei, eu fiz questão de falar pra ela porque eu sei quanta vergonha eu senti de estar fazendo uma grana, entendeu? De estar trabalhando com evento, de trabalhar entregando panfleto e fazer o meu e as pessoas olharem pra mim e diminuírem aquilo. E quanto tempo eu achei que essa era uma parte da minha história que eu devia esconder. Esconder. É a mesma coisa que abaixar a música. Entendeu? Total, total, Cara, Gabi. quem tá trabalhando, não tem vergonha de trabalhar. Você não tá Não, prejudicando ninguém. Gabi, total. Quando eu estava na faculdade, eu precisava fazer dinheiro, porque, de novo, eu tinha a escolha. Eu queria comprar um apartamento à vista quando eu saísse da faculdade. E aí eu pensei que grana de estágio no jornalismo não ia me proporcionar isso. Então eu falei, bom, os 2 primeiros anos da faculdade eu vou criar outras maneiras. Então eu fui trabalhar em loja e eu fui fazer evento. E aí eu tinha um inglês bem macarrônico, mas que era suficiente. E aí eu conseguia as diárias de bilíngue. Então eu fazia, sei lá, uns Era 150 por mó dia, bom diário de bilíngue. diária de bilíngue. Fiz algum curso de inglês? Nunca. Não tinha dinheiro para isso. Eu não tinha dinheiro. Meus pais tinham dinheiro para pagar a escola de inglês. Eu assistia o mesmo DVD 1000 vezes. Eu pegava livro emprestado de quem tinha livro de inglês. Então, assim, eu passava pelo menos 1 hora todos os dias aprendendo inglês. Então, boa parte do inglês que eu sei hoje foi autodidata. Porque eu falei, eu preciso disso. Eu nem sabia para que eu ia usar, mas eu sabia que aquilo ia me trazer alguma coisa diferente. E olha só, diária de bilíngue. E eu só fui conseguir falar que eu trabalhei no salão do automóvel, Eu ali também! do lado do carro. Cara, não tem nada Peraí que eu vou fazer pior. salão do automóvel, calma aí. Automóvel, de salto, durante 15 dias, das 8 da manhã até as 9 horas da noite. E aí chegar um idiota dentro do carro e falar: se eu comprar o carro, Você vem vem junto. junto! Ah, Gabi, eu lembro que nos 2 primeiros dias eu dava aquela risadinha assim, ó. Uhum, uhum. Já na segunda semana eu falava assim, vou eu e a sua mãe, juntas. no ano seguinte, Natália foi contratada por outra, ainda outra empresa automotiva. Rural, no caso, né? Nossa, ela é boa de dar coice, né? Tanto Nossa, que eu eu fui ficava trabalhar muito na brava. TV Jockey. Olha que beleza. Não, e olha só, Gabi. A gente jura que vai terminar, tá? Enfim, vamos Uma fazer hora. o print pra galera publicar, porque acho Tá. que agora a gente só vai conversar mesmo. Ó, você printa e semana que vem vai ter o professor Mira falando como é que ele empreendeu e inovou na renda variável. Mas você continua aí que a conversa vai ficar boa, tá? É só pra quem estiver precisando ir embora já tirar o print. Tirou o print? Conta pra todo mundo que você tava aqui na nossa live. Eu tava lá, Gabi, eu tava na faculdade e vi um papel assim, falando, vaga de repórter na TV Jockey. Meu sonho era ser repórter e apresentadora. Eu falei, putz, beleza, vou lá fazer esse teste aí da TV Jockey. Aí fui, tinham 3 meninas, assim, as outras 2 já trabalhavam em TV, em rádio e tal. Eu lembro que eu implorei pro Juscelino, que era um cara da técnica da faculdade, para ele gravar comigo o negócio na rua e mandei lá pra TV Jockey. Passei. Eu ganhava super bem. Eu ganhava R$ 200 por dia. E eu trabalhava de sábado e domingo. E eu já estava no SBT nessa época. E não me deixavam ser repórter no SBT. Mas eu estava lá na TV Jockey. Ok. Fui chamada para ir para Record. Quando eu fui chamada para ir para lá, eu falei, olha, eu tenho esse job aqui na TV Jockey e eu quero continuar fazendo ele. Beleza, pode continuar. Nunca nem tinham visto. Beleza. Passou, Gabi, 3 meses. Eu ganhava aproximadamente uns R$ 1.400 só da TV Jockey. Eu chego, era noite, toco meu telefone. E aí era o meu chefe. Ele falou, boneca, chamava assim. Ô, boneca, eu tava assistindo aqui na TV e tava zapeando, apareceu você na TV Jockey. Isso é péssimo para sua imagem. Se algum bispo vê isso aqui,
você pode ser demitida. Isso aqui é tosco demais. Isso aqui vai acabar com a sua carreira. Eu fiquei me sentindo, primeiro, traída, porque disseram que eu podia continuar trabalhando lá e era uma puta de uma renda extra. E segundo, indignada, assim, porque como é que isso pode me diminuir como profissional, sabe? Então, assim, eu gosto de falar disso porque na TV Jockey éramos eu, uma câmera no teto, cujas pombas pousavam em cima e a imagem ficava assim, ó. E aí eu era tipo a Mauri Júnior do Jockey. Só que a experiência que aquilo me trouxe, a cara de pau que eu tinha que ter para tirar as pessoas da mesa. Entrevistei Faustão, Pelé, Fernando Henrique, Dilma, Luciano Huck, que estavam almoçando ali no Charlot, que ficava do lado. E aí eu aparecia, tudo bem, eu poderia estar roubando, matando, mas eu preciso fazer entrevistas sociais para TV Jockey, ninguém vai ver. Eu falava, só me ajuda, por favor. E as pessoas ficavam com dó. E elas iam. Ela, não, mas cadê a equipe? Eu falei, não, a equipe é a. É isso aqui. Sabe câmera de segurança? Essa era a câmera que gravava as minhas entrevistas. Maravilhoso. Então, assim, tipo, não tem vergonha. Foi um momento de vida que me preparou pro que eu sou hoje, sabe? E a questão de se jogar, né? Porque eu tava pensando nos eventos, você falou do Salão do Automóvel. O primeiro Salão do Automóvel que eu fiz, eu tinha 16 anos. Nem podia trabalhar. Tinha que ser 18, eu tive que ter uma autorização especial da minha mãe para eu poder ir trabalhar. E eu consegui o trabalho porque eu entrei no Google, vi uma empresa de evento, peguei um metrô, fui até a estação Praça da Árvore, andei, tentando achar. Cheguei lá, a mulher falou, você tem 16, fui com a minha carteira de trabalho. Ela falou, você tem 16 anos. Eu falei, cara, mas eu quero trabalhar. E aí, enfim, minha mãe deu autorização, eu fiz o primeiro e... Como você, eu atrás, eu não consegui ainda dar conta de uma diária de bilíngue. Hoje em dia eu tô melhor. Mas enfim, eu percebi que eu conseguiria ganhar mais se eu trabalhasse de bartender. Fazendo drink, pagava mais. Aí o povo chegou e falou, sabe fazer drink? Eu falei, claro! Não podia nem trabalhar com álcool. Tudo bem. Mas aí já tinha 18. Entendi. Aí eu fui e fiz muito isso. Então, assim, eu era hostess, mas eu podia fazer o bar. Precisa fazer o bar? Aí eu descobri uma época que... Você lembra da época que fez sucesso Malabares? Sim! Eu sabia fazer malabares com fogo até. Uau! Eu falo assim, pô, precisa o quê? Erguer um muro ali? Vamos lá. Okay. Eu gosto de fazer coisas. E isso foi fundamental porque eu sempre fui muito descolada. Então, o fato de eu ter saído, pegado o metrô, ido lá na empresa, batido lá com a minha carteirinha, com 16 anos, falando, oi, galera, tudo bem? Ó, tô a fim de fazer um trabalho aí. Quando eu comecei no direito, por exemplo, aí nos eventos, eu chegava nas pessoas, dos advogados fodões, oi, tudo bem? E assim eu fui indo e conhecendo todo mundo e metendo as caras, entendeu? É isso. Eu acho que esse é o resumo aqui. Meta as caras, porque não existe nenhuma transição sem essa faísca, assim, né? Ninguém vai saber que você existe, ninguém vai saber o que você quer. Então, as pessoas têm medo até de falar o que elas querem. É como se elas não pudessem fazer aquilo, que volta lá para o começo da nossa conversa, né? Eu acho que o primeiro passo para você fazer qualquer transição é aceitar quem você é e o que realmente você quer, né? Exato. E às vezes a gente tem medo até do que a gente pensa. Tipo, não posso pensar nisso, não. Melhor não pensar nisso. Então, assim, é sair do armário e assumir quem você é, o que você quer e saber que isso pode ter um custo. Porque talvez você tenha vivido com uma máscara durante toda a sua vida, você vestiu um escafandro, né? Uma armadura, e o que foi ficando ali embaixo, talvez nem você conheça mais. E na hora que você vai tirando, você percebe que meus pais reagiram de um jeito que eles nunca reagiram. Minha esposa ficou esquisita. Mas é claro, porque você nunca foi quem você realmente é. Então é por isso que exige muita coragem mesmo, porque você começa a se mostrar de uma forma que não é aquela que as pessoas conhecem. Mas algumas vão gostar, outras não vão gostar. O importante é que você esteja em paz e mais leve, né? Porque quando você tira uma armadura, né? Usando a analogia, o que acontece é uma leveza. E
e tudo começa a mudar. Então, acho que talvez as pessoas tenham vindo para cá com uma expectativa da gente dar um passo a passo, quando no fim das contas, o primeiro passo é o que eu quero, quem eu sou e o que eu estou pronta para assumir agora. Isso exige tempo, só que se você não for tirando, né, primeiro a negocinho assim da máscara, né, tipo, vai tirando uma lanteja, vamos pegar o carnaval, né, vamos tirar primeiro um negócio aqui do rosto, depois o outro, você pode ir aos poucos, não precisa tipo, eu sou a... Talvez você nem saiba direito. Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo, né? E sabendo que tudo vai demandar muito trabalho, que uma grande chance, acho que a gente falou duas coisas muito importantes, a Nath falou sempre sobre ter a segurança da sua reserva, isso é fundamental, porque senão a chance de insucesso e de frustração aumenta muito significativamente, e a chance de insucesso e de frustração aumenta muito significativamente também se você, ao contrário do que a Natália falou aqui, não pensar na função que você quer exercer, pensar só no sucesso que você quer obter, porque tem trajetória, né? Sim. E eu acho que uma coisa que vale a pena a gente dizer não tem problema você desejar, almejar sucesso, porque a gente menospreza muito, a gente critica muito, tá tudo certo. Se você não estiver pensando que para chegar lá você precisa pisar em cima de alguém, que você precisa menosprezar as pessoas, se aquilo parte do teu trabalho, tá tudo bem você querer ter sucesso. Só que o que eu acho que a gente precisa pensar é o seguinte, às vezes a gente quer muito se destacar, mas a gente não quer a consequência disso. Quando você se destaca, você fica diferente mesmo. E as pessoas podem reagir mal a isso. E você tem que estar disposto a lidar. Então, se destacar tem um lado muito bom. E tem a parte dolorosa. Aí você vê o que você está disposto. Gabi, muito, 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 muito obrigada. Foi maravilhoso. Adorei. E eu vou deixar, eu acho que seria um desperdício não deixar essa live gravada pelo menos 24 horas, então eu vou deixar ela no feed. Porque assim, a gente faz esse treco de só ao vivo, que a pessoa não assiste depois, Gabi. Você já deve ter percebido. Total! Não assiste. Então a gente fala, não vai ficar gravado, porque a pessoa fala, não, eu tenho que ir, porque senão não vai ficar gravado. Então eu vou deixar mais um tempinho para você que está assistindo, compartilhar com todo mundo que você conhece, mas você fala que amanhã, meio-dia, vai sair do ar, e aí é real mesmo, tá? Aí não é brincadeira. Gabi, parabéns. Obrigada. Que você tenha cada dia mais sucesso, que seus brincos aumentem cada vez mais. Eu tô sem, Que seus saltos brilhem cada vez mais. Eu quero ver você uma Gabi Amarantos logo em breve. Meu sonho! Eu vou colocar, eu vou fazer um look com sapato azul em sua homenagem. Ai, vou amar. Quero, tipo, ver LEDs. O que você me aguarde, amor. Não fala, não. Quiser. O tipo de adorno que você quiser enfiar em você. Toda vez que você ficar, tipo, mas será que não é? Não é, tá? Enfim, e vão te julgar de qualquer jeito. Então, faz o que você quiser, tá bom? Adorei nosso papo. Também. Eu vou falar uma coisa muito verdadeira. O fato de você ter tido coragem de se colocar no mundo abre caminho para pessoas que vieram depois como eu. Então, eu vou deixar nesse fim de live falando sobre inovação um agradecimento para a coragem que você teve, que fez com que a trajetória de pessoas que estavam ali atrás pensando em arriscar desse jeito fosse muito mais fácil. Obrigada por ter tomado as porradas na minha frente. Não, e eu acho que é muito recíproco, porque a maneira como você se posiciona, acho que principalmente politicamente, sem receio da repercussão, a gente tem várias discussões aqui do tipo, eu tenho vontade de falar as coisas, né, como cidadã. E né, tem aquela coisa, putz, mas o que a gente pode perder? A gente sabe que toda vez que você se posiciona, Nath, você perde seguidores. E acho que também tem isso, sabe? Ver você se posicionando sem medo me dá coragem de tomar decisões que antes eu não tinha. Então, saiba, eu fico feliz de talvez ajudado de alguma forma, não só você, mas tantas outras mulheres e homens e tal. E olha só como é bom poder ter você hoje para me dar força para ter coragem de dizer aquilo que eu preciso dizer.
Tá vendo, Obrigada. gente? Quando a gente se mostra, a vida proporciona trocas como essa. É muito legal. É isso. Adorei Um beijo. nossa live. Também. Beijo pra todo Beijo, mundo, beijo. gente. Tchau, bom Beijo, sábado. tchau.